Opa! Receba! 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 Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu sou Adolfo Clair e na descrição do vídeo você vai encontrar meu curso de grego e também um bacharel em teologia. Vamos lá. O Robson Garcia ele comentou o seguinte: se você coloca o texto Receptus no lugar que ele surgiu, então a ACF de Almeida também você deve colocar ao lado do texto Receptus de onde ele surgiu, kkk. Porque você sabe melhor do que ninguém que a base da Almeida Corrigida Fiel, ACF, é o texto Receptus. Então, por exemplo, Almeida Corrigida Fiel, pá, apresentão da Trinitariana. Essa aqui é uma boa Bíblia para você dar no lombo de um ecletão. Pá, no lombo de um ecletão, dá até gosto de ver. E você tem o texto Receptus da Trinitariana. Quem quiser adquirir ambas Bíblias ou uma delas, é só entrar no site da Sociedade Bíblica Trinitariana. Né? Antigamente eles ficavam bravos comigo que eu falava Sociedade Bíblica Trinitária, mas não tem problema não, nós somos amigos. E eu achei interessante esse comentário do Robson, porque o que acontece? Eu gosto muito, particularmente eu gosto muito da Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Essa tradução eu entendo que é uma das melhores traduções, se não a melhor tradução em língua portuguesa. Né? É a minha Bíblia de estudo, é a minha Bíblia que eu faço ano bíblico, é a minha Bíblia que eu levo para a igreja. Né? Então é a tradução em língua portuguesa que eu mais gosto de ter. E eu não sou um defensor do texto recebido. Eu defendo um outro tipo de texto, que é o texto majoritário. Eu defendo uma linha de reconstrução chamada texto majoritário. E você tem o texto recebido, o majoritário, família 35, texto eclético, né, o ecletismo. Então você tem vários, dentre esses defensores, tipos de defensores, eu defendo o texto majoritário em si, que diverge do texto recebido. Mas espera aí, como é que você pode gostar de uma tradução que vem de um texto grego que você não defende? Que você não defende, você não é um defensor desse texto em si. Aí que tá. Você pode ter boas traduções que vêm do texto eclético, do Nestlé Aland, por exemplo. Você pode ter traduções boas que vêm do texto recebido. A tradução ela é independente, do texto grego. É claro que vão ter textos, versos que são traduzidos, palavras que são traduzidas do texto na Almeida Corrigida Fiel, que elas são traduzidas assim porque elas vêm do texto recebido. Beleza, mas aí é aquilo que o Garcia colocou, né? Como o Garcia colocou, eu tenho que entender a origem da Almeida Corrigida Fiel, que a sua base é essa daqui, para poder julgá-la, para poder falar, não, tá certo, tá errado, entende? Assim como algumas traduções do que o texto eclético traz, uma tradução que traz do texto eclético, como uma NVI ou uma Bíblia de Jerusalém, que eu não vou julgar elas com base no texto recebido ou no texto majoritário, sabendo que ela vem do texto eclético. Agora, o que faz uma tradução em língua portuguesa, no caso aqui na nossa fala, ser boa ou não é o texto base que ela vem. E isso é minha opinião, tá? Se você pegar outros estudiosos, outras pessoas, eles vão ter uma opinião diferente nesse caso. Mas o que faz para mim uma tradução ser boa não é o texto grego em que ela é embasada, mas sim o método e como ela é traduzida. Então, por exemplo, você pode ter traduções ruins que vêm do texto recebido? Pode. Não é porque a tradução foi baseada no texto recebido que ela é 100% correta, que ela é a melhor tradução em língua portuguesa. Não necessariamente. E você pode ter traduções muito boas que advêm do texto eclético, do Nestlé Aland 28, por aí vai. Você pode ter. O problema é o método de tradução. Quando você fala em língua portuguesa, quando você fala em tradução, você não tem que se preocupar tanto com o texto grego, mas com o método. Qual é o critério utilizado para a tradução? Quais são as influências? Né? As influências. Quais são o tipo de tradução, né? É uma tradução que vai pender mais para o lado dinâmico ou mais para o lado literal? Por exemplo, eu gosto de traduções que partem de um ponto de vista mais literal. Eu gosto de traduções que sejam mais ricas nas definições. Né? Literal e mais riqueza de vocabulário, para a gente diferenciar.
Então, por exemplo, uma tradução que eu não vou gostar de jeito nenhum é a NTLH. Que a NTLH ela simplifica e ela tem menos vocábulos do que uma Almeida Corrigida Fiel, do que uma Almeida atualizada, do que uma Almeida Revista e Corrigida de 95. Entendeu? Então, para mim, essas traduções elas vão ser melhores do que a NTLH. Por quê? Porque o método de tradução da NTLH ele é muito interpretativo. Ele é mais pobre em vocabulário. E isso não é uma crítica aqui de alguém que... não. Se você ler o livro do próprio Wilson Schoss, que foi diretor da Sociedade Bíblica do Brasil, ele escreveu Princípios da Interpretação... Princípios da Interpretação... aí tem um nome... Princípio da Interpretação Hermenêutica e tal. É um livrinho de 80 páginas que ele escreveu, tem o PDF dele, Wilson Schoss. E, meu amigo, ele fala exatamente isso, que a NTLH ela tem apenas 4.000 vocábulos diferentes, enquanto que a Almeida Atualizada tem 8.000. Então, tipo, não sou eu que estou dizendo, é o próprio Wilson Schoss. E olhando e tendo essa informação em mãos, eu digo, traduções que utilizam mais vocabulário são melhores do que traduções que têm menos. Essa é a minha opinião. Então, é nesse sentido. Outra coisa, a Almeida Corrigida Fiel ela é uma Bíblia que ela tem uma linguagem atualizada. Eu não encontro palavras difíceis. Talvez uma construção ou outra, um jeito de que o texto foi traduzido, alguma palavra ali, não seja usual. Mas isso não quer dizer que ela seja uma linguagem arcaica. Muitos têm dito que a Almeida Corrigida Fiel ela é uma linguagem arcaica. E não necessariamente. Ela pode ter uma expressão não usual e que nós brasileiros não entendamos. Mas é uma linguagem que, por exemplo, em Portugal ela vai ser entendida. Em Moçambique, na Angola. Lembrando que fala portuguesa não é só no Brasil. Né? O português ele não se aplica apenas ao Brasil. Por mais que nós sejamos os que mais falam português no mundo, né? Se não fosse o Brasil falar português, não existia mais português no mundo, praticamente, porque não tem mais português nascendo. Né? O que é Angola diante do mundo? O que é Moçambique diante do mundo? Então, o país mais importante que fala a língua portuguesa é o Brasil. Sem Brasil, se a gente decidir falar espanhol amanhã, acabou o português. Morreu o português. Pode enterrar e fazer o velório, que pode fazer o velório, enterrar, que acabou. Mas eu não quero partir para essa discussão, eu quero manter nisso. Então, o que acontece? A gente tem que contextualizar o texto recebido? Sim, o texto recepto? Sim, sem problema. Temos que colocar e contextualizar a Almeida Corrigida Fiel? Sim. Assim como qualquer tradução que você utiliza. Eu gosto da Bíblia de Jerusalém. Contextualize, entenda quem traduziu, entenda quem fez parte, quem projetou. Saiba os nomes dos tradutores, qual texto grego ela foi basada. E assim você vai fazendo o seu julgamento. Tá? E assim vai. Então, independentemente de uma tradução, se ela seja baseada no texto eclético, ou do texto recebido, ou do texto majoritário, eu não julgo a origem dela. Assim, se ela é boa ou ruim por causa disso. Eu julgo como ela foi traduzida e qual o critério de tradução e quem traduziu. Uma coisa que eu respeito demais na Bíblia de Jerusalém, porque você abre a Bíblia de Jerusalém, você tem o nome do tradutor do francês, você tem o nome do responsável pela tradução em língua portuguesa. Lembrando que a Bíblia de Jerusalém ela foi traduzida do hebraico e do grego, a tradução do texto bíblico. As notas de rodapé que são do francês. E aí o que acontece? Quando você olha para a Bíblia de Jerusalém, você sabe o nome do tradutor que traduziu o livro que você está lendo. Opa, vou ler o livro de Neemias. Vamos lá, quem traduziu o livro de Neemias? Esse cara. Quem é esse cara? Vamos pesquisar lá. É doutor, não sei da quanta, de hebraico na faculdade católica tal. Entendeu? Então, isso é legal. Coisa que não ocorre em outras traduções, como NVI, como a própria Almeida Corrigida Fiel. Eu não sei quais são os tradutores da Almeida Corrigida Fiel. Você sabe? Eu não sei. Eu não tenho o nome deles. Pelo que me parece, tem gente que da Inglaterra, tem gente de outras regiões do mundo, né, que é uma comissão de tradução. Mas eu não tenho o nome de cada pessoa que faz parte da comissão. Até, fica uma dica aí, tá, o Paulo. Pega o nome dos caras aí que fazem a tradução do Almeida Corrigida Fiel pra gente contar aqui pro pessoal. Manda essa aí pra gente aí, ajuda aí, dá uma força aí. É uma informação que é interessante. Né? Porque a Bíblia de Jerusalém tem lá quem traduziu. A Paulo fez questão de descrever quem traduziu.
Almeida atualizada, nova Almeida atualizada. Quem são os caras que traduziram? Eu não sei quem são. A Sociedade Bíblica do Brasil não diz quem. Não é que não diz. Não é uma informação fácil de você conseguir. Não é uma informação que você encontra pela internet. Vou até pesquisar aqui para não dizer. Quem faz parte da comissão de tradução da Sociedade Bíblica do Brasil? Vamos ver o nome dos bichão. História da SBB. Vai falar da tradução brasileira. Vai falar, tá vendo? Não aparece o nome. E Sociedade Bíblica pessoas que fazem parte da comissão de tradução da Sociedade Bíblica Trinitariana. Aqui não fala. Então, são informações que são relevantes. E só uma dica, tá? Só para finalizar esse vídeo. Há muitos anos se tem criticado os Testemunhos de Jeová por eles não revelarem aqueles que fazem parte da comissão de tradução. Eles não revelam o nome das pessoas que fizeram a tradução Novo Mundo. Eles não revelam. E aí, a gente pode ir lá criticar eles por causa disso? Se a gente não sabe nem quem traduziu Almeida Coisa da Fiel. Se a gente não sabe quem são as pessoas que fazem parte, que traduziram Almeida atualizada. É claro que dentro de cada igreja você sabe, tal cara faz parte da comissão de tradução. Tantos anos. Opa, hoje o diretor da Assembleia de Deus, lá o Ezequias Soares, é o diretor da Sociedade Bíblica Trinitariana, pelo que me parece, né? Eu tenho que confirmar essa informação depois. Tem um doutor da minha igreja, Emilson Reis, ele faz parte da comissão de tradução. Sim, Emilson Reis é professor do seminário no SALT, Seminário Teológico Adventista, e ele fez parte da comissão de tradução, se eu não me engano, da Sociedade Bíblica do Brasil. Fez parte? Então, fez parte, ele fez parte da... alguma coisa assim, ele foi alguém lá dentro lá que ajudava na comissão, de alguma comissão. Então, você sabe aqui e acolá quem são a equipe, a comissão de tradução da NVI, por exemplo. Eu sei que o Daí Olivetti fez parte, eu sei que me fugiu o nome do hebraísta, cara. Me fugiu o nome do hebraísta que faz parte também. Ele é gordão, faz o Rota 66. Me fugiu só o nome dele. Ele foi no Vejam Só, não, ele foi no Vilela com o Rodrigo Silva. Me fugiu o nome dele, alguém vai comentar aqui. Ele fez, foi um dos diretores, né? Ele foi o diretor, um dos diretores. Então assim, mas e o resto da equipe? Eu não tenho essa informação fácil. Eu não tenho. Então, fica meu pedido aí. E eu acho que acabei saindo um pouquinho do vídeo. E vou concluir por aqui, tá? Então é isso. Um abraço a todos e tamo junto. Já que você chegou neste momento do vídeo, peço que você se torne membro do canal, tá? Se torne membro do canal para a gente continuar produzindo o nosso trabalho. Também na descrição dos vídeos aqui você encontrará meu curso de grego e crítica textual. É o primeiro link na descrição. Também encontrará um bacharel em teologia. E se você simplesmente gosta do meu trabalho e... não, só quero te ajudar, Adolfo. Então, na descrição do vídeo você encontra o meu telefone para que você possa fazer uma doação via Pix, né? O número de telefone meu é o meu Pix. Então, muito obrigado por tudo. Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo.